Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um momento especial de estudo da Palavra de Deus. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Talvez você esteja ouvindo este estudo em casa, no trabalho, no transporte ou em algum momento tranquilo do seu dia. Seja qual for o lugar, receba o nosso abraço e o nosso carinho. Que este tempo seja um momento de crescimento espiritual, reflexão e fortalecimento da sua fé. Antes de começarmos, eu quero fazer um convite muito importante. Se você ainda não é inscrito neste canal, aproveite agora para se inscrever. A sua inscrição é algo simples, mas faz uma diferença enorme. Quando você se inscreve, ajuda este canal a crescer e permite que mais pessoas sejam alcançadas pela Palavra de Deus. Também não se esqueça de deixar o seu like neste vídeo. Isso ajuda o conteúdo a ser recomendado para outras pessoas que também precisam ouvir e aprender a palavra. E eu quero pedir mais uma coisa. Escreva nos comentários. Conte para nós de onde você está acompanhando este estudo e diga também como estes estudos bíblicos têm ajudado você a compreender melhor a palavra de Deus. É sempre muito bonito ver pessoas de diferentes cidades e estados reunidas aqui com um único propósito: aprender mais sobre o que Deus nos deixou nas Escrituras. Se você é cristão, sabe que conhecer a palavra de Deus não é apenas algo interessante, é algo essencial. E se você sente no coração o desejo de ensinar, pregar ou compartilhar o Evangelho, então estudar a Bíblia com profundidade é ainda mais importante. Não existe verdadeiro pregador da palavra sem conhecimento das Escrituras. Não existe ensino sólido sem estudo sério. Por isso, momentos como este são tão valiosos. Hoje nós vamos iniciar o estudo de 2 capítulos muito importantes do Evangelho de Mateus, os capítulos 7 e 8. Esses capítulos marcam uma transição muito poderosa no ministério de Jesus. Em Mateus 7, nós encontramos a conclusão de um dos sermões mais famosos de toda a Bíblia, o Sermão do Monte. Foi nesse sermão que Jesus apresentou ensinamentos profundos sobre o reino de Deus, sobre justiça, sobre comportamento, sobre espiritualidade e sobre o verdadeiro relacionamento com Deus. Mas é justamente no capítulo 7 que Jesus começa a confrontar algumas das atitudes mais comuns do ser humano religioso. E aqui aparece algo que muitas pessoas gostam de citar, mas poucas realmente entendem: a famosa frase, não julgueis. Porém, ao longo desse capítulo, Jesus vai mostrar que o problema não é discernir o certo e o errado, mas sim a hipocrisia. Ele fala sobre pessoas que querem corrigir os outros sem antes olhar para si mesmas. Ele fala sobre a necessidade de buscar a Deus com insistência, de pedir, buscar e bater. Também é neste capítulo que Jesus apresenta um alerta extremamente sério: a existência de 2 caminhos. Um caminho largo, fácil, confortável, mas que conduz à perdição. E um caminho estreito, difícil, que exige renúncia, mas que conduz à vida. E talvez uma das partes mais impactantes de todo o capítulo esteja quando Jesus declara que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Isso nos obriga a refletir profundamente sobre a diferença entre religiosidade e verdadeira obediência a Deus. Jesus termina esse grande ensino com uma comparação que ficou conhecida em todo o mundo: a parábola da casa construída sobre a rocha e da casa construída sobre a areia. Aqui ele mostra que ouvir a palavra não é suficiente. O que realmente faz diferença é praticar aquilo que foi ensinado. Depois disso, quando entramos no capítulo 8, algo muito interessante acontece. Até aqui, Jesus estava ensinando. Agora, ele começa a demonstrar sua autoridade de forma prática. Mateus passa a mostrar que aquele que ensinava com autoridade também possui autoridade sobre as doenças, sobre os espíritos malignos e até sobre as forças da natureza. Nós veremos Jesus curando um leproso, algo que na época era considerado praticamente impossível. Veremos a impressionante fé de um centurião romano, um homem que nem sequer fazia parte do povo de Israel, mas que demonstrou uma confiança em Jesus que surpreendeu até os próprios discípulos.
Veremos Jesus curando a sogra de Pedro e libertando muitas pessoas que estavam enfermas ou oprimidas. Também veremos momentos que revelam algo muito importante. Seguir Jesus tem um custo. Nem todos estão realmente dispostos a pagar esse preço. E num dos momentos mais marcantes do capítulo, veremos Jesus acalmando uma tempestade no meio do mar, mostrando que até o vento e as ondas obedecem à sua voz. Esses dois capítulos, quando estudados juntos, nos mostram algo muito poderoso. Jesus não é apenas um mestre que ensina belas palavras. Ele é o Filho de Deus que tem autoridade para transformar vidas, curar, libertar e governar sobre toda a criação. Por isso, prepare o seu coração, abra a sua mente. Se possível, acompanhe com a sua Bíblia, porque aquilo que vamos estudar hoje não é apenas um texto antigo, é uma mensagem viva que continua falando com cada um de nós. Agora, vamos começar o nosso estudo. Mateus, capítulo 7, versículo 1. Não julgueis, para que não sejais julgados. Mateus, capítulo 7, versículo 2. Porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Mateus, capítulo 7, versículo 3. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? Mateus, capítulo 7, versículo 4. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Mateus, capítulo 7, versículo 5. Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Mateus, capítulo 7, versículo 6. Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas, para que não as pisem com os pés, e, voltando-se, vos despedacem. Quando lemos o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, especialmente os versículos 1 ao 6, encontramos um dos ensinamentos mais conhecidos de Jesus, mas também um dos mais mal compreendidos de toda a Bíblia. Logo no início, Jesus declara algo que muitas pessoas repetem com frequência: não julgueis, para que não sejais julgados, conforme está escrito em Mateus, capítulo 7, versículo 1. Muitas vezes essa frase é usada para impedir qualquer tipo de correção ou avaliação de comportamento. Porém, quando analisamos o contexto completo do ensinamento de Jesus, percebemos que ele não está proibindo o discernimento espiritual. O que Jesus está condenando é a atitude hipócrita de quem aponta os erros dos outros sem primeiro examinar a si mesmo. Em Mateus capítulo 7, versículo 2, Jesus continua dizendo: porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos hão de medir a vós. Aqui aprendemos um princípio espiritual muito importante. A forma como tratamos os outros revela também o padrão que usamos para avaliar a vida das pessoas. Quem vive condenando, criticando e humilhando os outros, acaba criando para si mesmo o mesmo tipo de julgamento. Nos versículos seguintes, Jesus utiliza uma comparação muito forte para ensinar essa verdade. Em Mateus capítulo 7, versículo 3, ele pergunta: e por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vês a trave que está no teu próprio olho? A imagem é quase chocante. Jesus fala de alguém que tenta tirar um pequeno cisco do olho do irmão, enquanto possui uma trave enorme no próprio olho. Essa ilustração mostra o perigo da hipocrisia religiosa. É muito fácil enxergar as falhas dos outros, mas muitas vezes somos incapazes de reconhecer os nossos próprios erros. Em Mateus capítulo 7, versículo 4, Jesus continua dizendo: ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Ou seja, antes de tentar corrigir alguém, precisamos primeiro olhar para a nossa própria vida. No versículo 5, Jesus usa uma palavra muito direta. Ele diz: hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão. Ou seja, antes de tentar corrigir alguém, precisamos primeiro lidar com os nossos próprios pecados, nossas próprias falhas e nossas próprias atitudes.
Somente depois de um processo de humildade e arrependimento é que podemos ajudar outras pessoas de maneira sincera e amorosa. Quem reconhece as próprias limitações aprende a tratar os outros com mais misericórdia e compaixão. Por fim, no versículo 6, Jesus apresenta um ensinamento que muitas vezes surpreende quem está lendo esse texto pela primeira vez. Ele diz: "Não deis aos cães as coisas santas, nem deiteis aos porcos as vossas pérolas." Com essa expressão, Jesus ensina que também precisamos ter sabedoria e discernimento ao compartilhar as verdades espirituais. Nem todas as pessoas estão dispostas a ouvir, aprender ou respeitar aquilo que é sagrado. Portanto, esses versículos nos ensinam 3 grandes lições. Primeiro, devemos evitar o julgamento hipócrita. Segundo, precisamos examinar nossa própria vida antes de tentar corrigir alguém. E terceiro, devemos pedir a Deus sabedoria para saber quando e como compartilhar as verdades espirituais. Quando colocamos esse ensinamento em prática, nossa fé se torna mais madura, nosso coração se torna mais humilde e nosso relacionamento com as outras pessoas se torna mais cheio de graça, verdade e amor. Mateus capítulo 7, versículo 7. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Mateus capítulo 7, versículo 8. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre. Mateus capítulo 7, versículo 9. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra? Mateus capítulo 7, versículo 10. E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Mateus capítulo 7, versículo 11. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Mateus capítulo 7, versículo 12. Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lho também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ao continuarmos o estudo do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, encontramos nos versículos 7 ao 12 um dos ensinamentos mais encorajadores de Jesus sobre a vida espiritual. Depois de alertar sobre o perigo da hipocrisia e do julgamento precipitado, Jesus passa a ensinar sobre a confiança que devemos ter em Deus e sobre a maneira correta de viver em relação ao próximo. Em Mateus capítulo 7, versículo 7, Jesus declara: "Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á." Essas 3 expressões mostram diferentes aspectos da nossa relação com Deus. Pedir fala de apresentar nossas necessidades diante do Senhor. Buscar indica um coração que deseja encontrar a vontade de Deus. Bater mostra perseverança, insistência e fé. No versículo seguinte, Mateus capítulo 7, versículo 8, Jesus reforça essa promessa dizendo: "Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, se abre." Esse ensinamento revela que Deus não é distante nem indiferente às nossas orações. Pelo contrário, Ele é um Pai atento, que se importa com aquilo que acontece na vida dos seus filhos. Jesus então apresenta um exemplo simples, mas muito poderoso. Em Mateus capítulo 7, versículo 9, ele pergunta: "E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão ao seu filho, lhe dará uma pedra?" Em seguida, no versículo 10, ele continua: "E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente?" Com essas perguntas, Jesus faz com que os ouvintes reflitam sobre algo natural. Um pai que ama seu filho não responde a um pedido legítimo com algo que possa prejudicar ou ferir. Logo depois, em Mateus capítulo 7, versículo 11, Jesus declara uma verdade muito profunda: "Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem." Aqui, Jesus revela o coração de Deus. Mesmo sendo falhos, os seres humanos ainda são capazes de demonstrar cuidado e generosidade com seus filhos. Se isso é verdade entre os homens,
quanto mais Deus, que é perfeito em amor, bondade e misericórdia. Esse ensinamento fortalece nossa confiança na oração. Muitas vezes as pessoas oram com dúvida, com medo, ou até pensando que Deus não está ouvindo. Mas Jesus nos ensina que Deus é um Pai que conhece nossas necessidades e deseja agir em favor daqueles que o buscam com sinceridade. Depois de ensinar sobre a relação entre o ser humano e Deus, Jesus conclui essa parte com um princípio que resume grande parte da ética ensinada nas Escrituras. Em Mateus, capítulo 7, versículo 12, ele declara: "Portanto, tudo o que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas." Esse versículo ficou conhecido como a chamada regra de ouro. Jesus mostra que o verdadeiro comportamento cristão não consiste apenas em evitar o mal, mas em praticar o bem de forma ativa. Em vez de perguntar apenas o que não devemos fazer ao próximo, devemos refletir sobre como gostaríamos de ser tratados e agir da mesma maneira. Essa orientação transforma completamente a maneira como nos relacionamos com as outras pessoas. Ela nos chama à empatia, à justiça, à bondade e ao respeito. Quando colocamos esse princípio em prática, estamos vivendo aquilo que toda a lei e os profetas apontavam desde o início. Portanto, nesses versículos aprendemos duas lições fundamentais. Primeiro, Deus é um Pai que ouve, responde e cuida daqueles que o buscam com fé. Segundo, a verdadeira espiritualidade se manifesta na forma como tratamos o nosso próximo. Quando pedimos com fé, buscamos com sinceridade e batemos com perseverança, descobrimos que Deus está sempre pronto a agir. E quando tratamos os outros com o mesmo amor e respeito que desejamos receber, estamos vivendo o verdadeiro espírito do ensinamento de Cristo. Mateus, capítulo 7, versículo 13. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Mateus, capítulo 7, versículo 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem. Mateus, capítulo 7, versículo 15. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Mateus, capítulo 7, versículo 16. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Mateus, capítulo 7, versículo 17. Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Mateus, capítulo 7, versículo 18. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Mateus, capítulo 7, versículo 19. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Mateus, capítulo 7, versículo 20. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Mateus, capítulo 7, versículo 21. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus, capítulo 7, versículo 22. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Mateus, capítulo 7, versículo 23. E então lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Ao avançarmos no estudo do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, chegamos a uma das partes mais solenes e profundas de todo o Sermão do Monte. Nos versículos 13 ao 23, Jesus apresenta advertências muito sérias sobre o caminho da vida, sobre o perigo dos falsos ensinos e sobre a diferença entre aparência religiosa e verdadeira obediência a Deus. Jesus começa com uma declaração que revela uma realidade espiritual muito importante. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, ele diz:
Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Aqui Jesus descreve 2 caminhos possíveis para a vida humana. Um deles é largo, fácil e confortável. É o caminho que não exige mudança, não exige arrependimento e não exige compromisso com a vontade de Deus. Porém, Jesus afirma que esse caminho conduz à perdição. No versículo seguinte, Mateus capítulo 7, versículo 14, ele explica que existe outro caminho. Ele diz: "E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que a encontrem." O caminho da vida exige decisão, exige transformação e exige fidelidade a Deus. Nem sempre é o caminho mais popular ou mais fácil, mas é o caminho que conduz à verdadeira vida. Logo depois dessa advertência, Jesus fala sobre outro perigo espiritual. Em Mateus capítulo 7, versículo 15, ele diz: "Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores." Aqui Jesus alerta que nem todos os que falam em nome de Deus realmente representam a verdade. Alguns se apresentam com aparência de piedade e espiritualidade, mas no interior possuem intenções enganosas. Por isso, Jesus apresenta um princípio muito claro para discernir a verdade. Em Mateus capítulo 7, versículo 16, ele declara: "Por seus frutos os conhecereis." Ou seja, a verdadeira natureza de uma pessoa é revelada pelas atitudes, pelo caráter e pelos resultados da sua vida. Jesus continua explicando esse princípio nos versículos seguintes. Em Mateus capítulo 7, versículo 17, ele afirma que toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. No versículo 18, ele reforça que uma árvore boa não pode produzir frutos maus, e uma árvore má não pode produzir frutos bons. Com essa comparação simples, Jesus ensina que o caráter verdadeiro sempre acaba se manifestando através das ações. Em Mateus capítulo 7, versículo 19, Jesus acrescenta uma advertência séria ao dizer que toda árvore que não dá bom fruto é cortada e lançada no fogo. Isso mostra que Deus leva a sério a vida espiritual e o comportamento humano. A fé verdadeira produz transformação real. Depois dessa explicação, Jesus apresenta uma das declarações mais impactantes de todo o Sermão do Monte. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele diz: "Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus." Aqui Jesus revela que não basta apenas usar palavras religiosas ou declarar fé com os lábios. O que realmente importa é viver em obediência à vontade de Deus. Jesus continua essa advertência em Mateus capítulo 7, versículo 22, mostrando que muitas pessoas apresentarão suas obras religiosas como prova de fé. Alguns dirão que profetizaram, expulsaram demônios e fizeram maravilhas em nome de Cristo. Porém, no versículo 23, Jesus declara algo extremamente sério. Ele diz que responderá a alguns dizendo: "Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade." Esse ensinamento nos leva a uma reflexão profunda. A verdadeira fé não é apenas aparência, não é apenas discurso e não é apenas atividade religiosa. A verdadeira fé se manifesta em uma vida transformada, em obediência sincera e em um coração comprometido com a vontade de Deus. Portanto, esses versículos nos chamam a examinar a nossa própria caminhada espiritual. Eles nos lembram que existe um caminho que conduz à vida e um caminho que conduz à perdição. Eles nos alertam sobre a necessidade de discernimento diante de falsos ensinos. E, acima de tudo, eles nos ensinam que o relacionamento verdadeiro com Deus se revela por meio de uma vida que produz frutos de justiça, verdade e fidelidade. Mateus capítulo 7, versículo 24. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Mateus capítulo 7, versículo 25.
E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Mateus, capítulo 7, versículo 26. E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Mateus, capítulo 7, versículo 27. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus, capítulo 7, versículo 28. E aconteceu que, concluindo Jesus este discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, Mateus, capítulo 7, versículo 29. porquanto os ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. Ao chegarmos aos versículos finais do capítulo 7 do Evangelho de Mateus, encontramos a conclusão do Sermão do Monte, um dos ensinamentos mais conhecidos e mais profundos de toda a Bíblia. Depois de ensinar sobre justiça, oração, humildade, confiança em Deus e sobre a necessidade de uma vida sincera diante do Senhor, Jesus encerra esse discurso com uma comparação muito clara e poderosa. Em Mateus capítulo 7, versículo 24, Jesus declara: Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aqui Jesus revela um princípio fundamental da vida espiritual. Não basta apenas ouvir a palavra de Deus. O verdadeiro discípulo é aquele que ouve e coloca em prática aquilo que aprendeu. A imagem usada por Jesus é muito fácil de entender. Ele fala de um homem prudente que decidiu construir sua casa sobre a rocha. A rocha representa um fundamento firme, sólido e seguro. Uma construção feita sobre uma base assim possui estabilidade e resistência. Isso simboliza a vida de alguém que fundamenta suas decisões, atitudes e valores nos ensinamentos de Cristo. No versículo seguinte, Mateus capítulo 7, versículo 25, Jesus descreve o que acontece quando surgem as dificuldades. Ele diz: E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Essa parte da comparação mostra que as tempestades da vida chegam para todos. Nenhuma pessoa está completamente livre de enfrentar momentos de dor, desafios, crises ou provações. A diferença não está na presença ou ausência das tempestades, mas no fundamento sobre o qual a vida foi construída. Quem vive segundo a palavra de Deus possui uma base espiritual que lhe dá força para permanecer firme mesmo em meio às dificuldades. Em seguida, Jesus apresenta o contraste dessa situação. Em Mateus capítulo 7, versículo 26, ele diz: E aquele que ouve estas minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. O homem insensato também constrói uma casa. Ele também escuta as palavras de Jesus, mas escolhe não praticá-las. Construir sobre a areia representa uma vida sem fundamento sólido. A areia parece firme em um primeiro momento, mas não oferece estabilidade quando surgem as pressões e os desafios. No versículo 27, Jesus descreve o resultado dessa escolha. Ele diz: E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Aqui Jesus mostra que quando a vida não está fundamentada na verdade de Deus, as dificuldades podem provocar consequências profundas e dolorosas. Essa comparação nos ensina que ouvir a palavra é importante, mas obedecer a palavra é essencial. A verdadeira sabedoria não está apenas em conhecer os ensinamentos de Cristo, mas em permitir que esses ensinamentos moldem nossas decisões, nossas atitudes e nosso modo de viver. Nos versículos finais, Mateus capítulo 7, versículos 28 e versículo 29, o texto descreve a reação das pessoas que ouviram o Sermão do Monte.
A multidão ficou admirada com o ensino de Jesus porque ele ensinava com autoridade e não como os escribas. Isso significa que as palavras de Jesus não eram apenas explicações religiosas ou interpretações humanas. Ele falava com a autoridade de quem conhece perfeitamente a verdade de Deus. Esse encerramento do Sermão do Monte nos convida a uma reflexão muito pessoal. Cada pessoa precisa decidir sobre qual fundamento está construindo a própria vida. Aqueles que ouvem e praticam os ensinamentos de Cristo estão edificando sobre a rocha. Aqueles que ignoram ou desprezam esses ensinamentos acabam construindo sobre a areia. Portanto, a mensagem final de Jesus nesse capítulo é um chamado à decisão. A palavra foi ensinada, o caminho foi mostrado, e a escolha agora pertence a cada um de nós. Construir sobre a rocha significa viver segundo a vontade de Deus, confiando que mesmo diante das tempestades da vida, aquilo que está fundamentado na verdade permanecerá firme. Mateus, capítulo 8, versículo 1. E descendo ele do monte, seguiu-o uma grande multidão. Mateus, capítulo 8, versículo 2. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Mateus, capítulo 8, versículo 3. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: Quero, ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Mateus, capítulo 8, versículo 4. Disse-lhe então Jesus: Olha, não o digas a alguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Ao iniciarmos o capítulo 8 do Evangelho de Mateus, encontramos o início de uma nova fase no ministério de Jesus. Depois de concluir o Sermão do Monte, onde ensinou profundas verdades espirituais sobre o reino de Deus, Jesus passa a demonstrar, por meio de suas ações, a autoridade e o poder que acompanham suas palavras. O texto começa dizendo, em Mateus capítulo 8, versículo 1, que quando Jesus desceu do monte, uma grande multidão o seguiu. Isso mostra que muitas pessoas estavam impressionadas com o que haviam ouvido. Os ensinamentos de Jesus despertaram curiosidade, admiração e esperança. No entanto, logo em seguida, aparece um homem que toma uma atitude muito diferente da multidão. Em Mateus capítulo 8, versículo 2, o texto relata que um leproso se aproximou de Jesus e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Para entender a profundidade desse momento, é importante lembrar que a lepra era uma das doenças mais temidas daquela época. Além do sofrimento físico, o leproso era considerado impuro pela sociedade e pela lei religiosa. Essas pessoas eram afastadas da convivência social e viviam isoladas. Mesmo assim, esse homem demonstra algo extraordinário: fé e humildade. Ele não questiona o poder de Jesus. Ele não diz se podes, ele diz se quiseres. Ou seja, ele reconhece que Jesus tem poder para curá-lo, mas se coloca completamente sob a vontade do Senhor. No versículo 3, vemos uma atitude muito marcante de Jesus. O texto diz que Jesus estendeu a mão e tocou o leproso, dizendo: Quero, ser limpo. Esse gesto tem um significado muito profundo. Naquela época, tocar um leproso era algo impensável para a maioria das pessoas, pois isso tornaria alguém cerimonialmente impuro. Porém, Jesus demonstra que a compaixão e o poder de Deus são maiores do que qualquer barreira social ou religiosa. A palavra de Jesus é suficiente para transformar a situação daquele homem. O texto afirma que imediatamente ele ficou purificado da lepra. Isso mostra que o poder de Cristo não é limitado.
Ele tem autoridade sobre as enfermidades e sobre todas as situações humanas. No versículo 4, Jesus orienta o homem a não divulgar imediatamente o milagre, mas a se apresentar ao sacerdote e oferecer o sacrifício que Moisés havia determinado na lei. Essa instrução mostra que Jesus não veio para desprezar a lei, mas para cumprir aquilo que havia sido estabelecido. Essa passagem nos ensina várias lições importantes. Ela nos mostra que a fé verdadeira reconhece o poder de Deus e se submete à sua vontade. Ela revela também que Jesus se importa com o sofrimento humano e que sua compaixão alcança aqueles que muitas vezes são rejeitados pela sociedade. Assim, logo no início do capítulo 8, aprendemos que aquele que ensinava com autoridade no Sermão do Monte também possui autoridade para curar, restaurar e transformar vidas. Mateus capítulo 8, versículo 5. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, Mateus capítulo 8, versículo 6. e dizendo, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Mateus capítulo 8, versículo 7. E Jesus lhe disse, Eu irei e lhe darei saúde. Mateus capítulo 8, versículo 8. E o centurião, respondendo, disse, Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens. E digo a este, vai, e ele vai. E a outro, vem, e ele vem. E ao meu servo, faze isto, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, e disse aos que o seguiam, Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Neste trecho do Evangelho de Mateus, encontramos uma das demonstrações mais impressionantes de fé registradas nas Escrituras. Depois de curar o leproso, Jesus chega à cidade de Cafarnaum. É ali que acontece um encontro inesperado que revela uma profunda lição espiritual. Em Mateus capítulo 8, versículo 5, o texto diz que um centurião se aproximou de Jesus, rogando-lhe ajuda. O centurião era um oficial do exército romano, responsável por cerca de 100 soldados. Ou seja, ele fazia parte do poder militar que dominava Israel naquela época. Humanamente falando, ele representava autoridade, disciplina e comando. No entanto, apesar de sua posição, ele se aproxima de Jesus com humildade. No versículo 6, ele apresenta o seu pedido. Ele diz que o seu criado está em casa paralítico e violentamente atormentado. Aqui já percebemos algo que chama a atenção. Esse homem demonstra compaixão por alguém que socialmente era apenas um servo. Ele se preocupa com o sofrimento daquele que estava sob sua responsabilidade. Em Mateus capítulo 8, versículo 7, Jesus responde de forma direta e misericordiosa. Ele diz que irá até a casa do centurião para curar o servo. Essa resposta revela a disposição de Cristo em ajudar aqueles que clamam por socorro. Jesus nunca ignora um coração sincero. Porém, a resposta do centurião revela algo ainda mais profundo. Em Mateus capítulo 8, versículo 8, ele declara que não é digno de receber Jesus em sua casa. Ele diz que basta apenas uma palavra do Senhor para que o seu servo seja curado. Essa afirmação demonstra uma fé extraordinária. Esse homem entende algo que muitos ainda não haviam compreendido. Ele reconhece a autoridade espiritual de Jesus. No versículo 9, ele explica que assim como ele próprio é um homem sujeito à autoridade e também possui soldados sob seu comando, ele sabe que uma ordem é suficiente para que algo seja executado.
Assim também, ele acredita que uma única palavra de Jesus tem poder para transformar a situação. Essa declaração impressiona até mesmo o próprio Senhor. Em Mateus capítulo 8, versículo 10, o texto afirma que Jesus se maravilhou ao ouvir aquilo. Então ele declara algo muito forte diante da multidão. Ele diz que nem mesmo em Israel encontrou uma fé tão grande. Essa afirmação tem um significado profundo. Muitos que conheciam as Escrituras e aguardavam o Messias não demonstravam uma fé tão sincera quanto aquele homem estrangeiro. Isso nos ensina que a verdadeira fé não depende de posição religiosa, tradição ou origem. Ela nasce de um coração que reconhece quem Cristo realmente é. Nos versículos 11 e 12, Jesus amplia ainda mais essa lição. Ele afirma que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Essa declaração aponta para algo muito importante. O reino de Deus não seria restrito a um único povo. Pessoas de todas as nações seriam chamadas a participar da salvação. Por outro lado, aqueles que se consideravam automaticamente parte do reino apenas por tradição poderiam acabar ficando de fora se não tivessem fé verdadeira. Por fim, em Mateus capítulo 8, versículo 13, Jesus diz ao centurião que ele pode ir, pois aquilo que ele creu se cumpriria. Naquele mesmo momento, o seu servo foi curado. Essa passagem nos ensina que a fé verdadeira reconhece a autoridade de Cristo, confia em sua palavra e se aproxima dele com humildade. Quando alguém entende quem Cristo realmente é, uma única palavra dele é suficiente para trazer transformação, cura e esperança. Mateus, capítulo 8, versículo 14. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre. Mateus, capítulo 8, versículo 15. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou. E levantou-se e servia-os. Mateus, capítulo 8, versículo 16. E chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados. E ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Nesta passagem do Evangelho de Mateus, vemos mais uma demonstração clara do poder, da compaixão e da autoridade de Jesus. Depois de curar o servo do centurião em Cafarnaum, o Senhor segue para a casa de Pedro. É nesse ambiente simples e familiar que acontece mais um milagre que revela o coração misericordioso de Cristo. Em Mateus capítulo 8, versículo 14, o texto diz que Jesus entrou na casa de Pedro e encontrou a sogra dele deitada com febre. Essa informação aparentemente simples revela algo importante. Jesus não realizava seus milagres apenas em grandes multidões ou em lugares públicos. Muitas vezes ele agia dentro de casas, no ambiente cotidiano das famílias. A enfermidade da sogra de Pedro provavelmente a deixava debilitada e incapaz de realizar suas atividades normais. Naquela época, uma febre forte poderia ser algo bastante perigoso. No entanto, quando Jesus vê aquela situação, ele não permanece indiferente. O versículo 15 nos mostra a simplicidade e o poder do milagre. O texto diz que Jesus tocou na mão dela e imediatamente a febre a deixou. Não houve demora, não houve processo longo. O poder de Cristo agiu de forma direta. E logo em seguida, algo muito significativo acontece. A mulher se levanta e começa a servi-los. Isso mostra que a cura realizada por Jesus foi completa. Não foi apenas uma melhora parcial. Ela recupera suas forças de forma imediata e volta às suas atividades. Esse detalhe também nos ensina uma lição espiritual importante. Quando alguém experimenta a graça e o cuidado de Deus, a resposta natural é servir.
Em Mateus capítulo 8, versículo 16, vemos que aquele não foi o único milagre daquele dia. Quando chega a tarde, muitas pessoas começam a trazer até Jesus aqueles que estavam sofrendo. Entre eles estavam endemoniados e enfermos. A multidão reconhecia que havia algo extraordinário na presença de Cristo. As pessoas sabiam que ali estava alguém com autoridade espiritual verdadeira. O texto afirma que Jesus expulsou os espíritos com a sua palavra e curou todos os que estavam enfermos. Essa expressão é muito poderosa. Ele curou todos. Isso revela a amplitude do poder de Jesus. Não havia enfermidade que fosse grande demais. Não havia opressão espiritual que resistisse à autoridade da sua palavra. No versículo 17, Mateus explica que tudo aquilo estava ligado a uma profecia antiga. Ele diz que aqueles acontecimentos cumpriam o que havia sido anunciado pelo profeta Isaías. A profecia declara que o Messias tomaria sobre si as nossas enfermidades e levaria as nossas doenças. Essa referência aponta para Isaías capítulo 53, uma das profecias mais profundas sobre o sofrimento do Messias. Ali o profeta anuncia que o Salvador carregaria as dores da humanidade. Portanto, os milagres de cura realizados por Jesus não eram apenas demonstrações de poder. Eles também eram sinais de algo maior. Cada cura apontava para a missão de Cristo de restaurar aquilo que o pecado havia destruído. Essa passagem nos ensina que Jesus se importa com o sofrimento humano. Ele não ignora a dor das pessoas, ele se aproxima, toca, cura e transforma. Além disso, aprendemos que o poder de Cristo não está limitado a um tipo de necessidade. Ele tem autoridade sobre enfermidades físicas, sobre opressões espirituais e sobre todas as situações que afligem o ser humano. Quando observamos essa passagem, somos lembrados de que a presença de Jesus traz restauração. Onde ele chega, a enfermidade perde força, a opressão é derrotada e a esperança renasce. Mateus capítulo 8, versículo 18. E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outra margem. Mateus capítulo 8, versículo 19. E aproximando-se um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Mateus capítulo 8, versículo 20. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis, e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Mateus capítulo 8, versículo 21. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Mateus capítulo 8, versículo 22. Jesus, porém, disse-lhe: Segue-me, e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Neste trecho do Evangelho de Mateus, encontramos uma das passagens mais desafiadoras sobre o verdadeiro significado de seguir a Cristo. Depois de realizar vários milagres e atrair uma grande multidão, Jesus começa a ensinar algo que muitas pessoas não esperavam ouvir. Em Mateus capítulo 8, versículo 18, o texto diz que Jesus, vendo a multidão ao seu redor, ordenou que atravessassem para outra margem. Esse detalhe mostra algo interessante sobre o ministério de Cristo. Embora muitas pessoas o seguissem por causa dos milagres, Jesus sabia que nem todos estavam realmente preparados para compreender o compromisso que o reino de Deus exige. Logo em seguida, no versículo 19, um escriba se aproxima e faz uma declaração aparentemente muito forte. Ele diz que seguirá Jesus para onde quer que ele vá. À primeira vista, parece uma demonstração de grande fé e entusiasmo. Porém, Jesus responde de uma maneira que revela a profundidade do verdadeiro discipulado. No versículo 20, o Senhor diz que as raposas têm covis
e as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Com essa frase, Jesus está revelando que segui-lo não significa entrar em um caminho de conforto ou segurança material. Pelo contrário, seguir a Cristo significa abrir mão de estabilidade, de reconhecimento e até mesmo de certas seguranças humanas. Essa resposta serve como um alerta. Muitas pessoas se aproximam de Deus motivadas por expectativas de benefícios imediatos, prosperidade ou soluções rápidas para os problemas da vida. Entretanto, Jesus deixa claro que o discipulado envolve renúncia e compromisso verdadeiro. Logo depois surge outra situação igualmente significativa. Em Mateus capítulo 8, versículo 21, outro discípulo pede permissão para primeiro sepultar o seu pai antes de seguir o Senhor. Culturalmente, o sepultamento de um familiar era considerado um dever extremamente importante. Por isso, a resposta de Jesus no versículo 22 pode parecer muito dura à primeira vista. Jesus diz: "Segue-me", e deixa os mortos sepultar os seus mortos. Para entender essa declaração, é necessário perceber que Cristo está falando sobre prioridades espirituais. Ele não está desrespeitando o valor da família ou do luto. O que ele está ensinando é que o chamado para o reino de Deus exige uma prioridade absoluta. Quando Jesus fala sobre deixar os mortos sepultar os seus mortos, ele está fazendo uma distinção espiritual. Aqueles que estão espiritualmente mortos continuam ocupados apenas com as questões deste mundo. Porém, aqueles que foram chamados para a vida espiritual precisam reconhecer a urgência do chamado de Deus. Essa passagem nos ensina que seguir Jesus não é apenas uma decisão emocional ou momentânea. É uma escolha que envolve compromisso, prioridade e disposição para colocar o reino de Deus acima de todas as outras coisas. Cristo não estava procurando seguidores apenas por entusiasmo ou admiração. Ele estava chamando discípulos que estivessem dispostos a caminhar com ele em fidelidade. Essa mensagem continua extremamente atual. Muitas pessoas dizem que querem seguir a Cristo, mas ainda colocam outras prioridades acima do chamado espiritual. Jesus, porém, nos lembra que o reino de Deus exige um coração verdadeiramente comprometido. Seguir o Senhor significa confiar nele, caminhar com ele e reconhecer que nenhuma outra prioridade pode ocupar o lugar central que pertence ao chamado de Deus em nossa vida. Mateus, capítulo 8, versículo 23. E entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. Mateus, capítulo 8, versículo 24. E eis que no mar se levantou uma grande tempestade, de modo que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Mateus, capítulo 8, versículo 25. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Mateus, capítulo 8, versículo 26. E ele lhes disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Mateus, capítulo 8, versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Nesta passagem do Evangelho de Mateus, encontramos uma poderosa lição sobre fé, medo e confiança em Deus. Depois de ensinar sobre o verdadeiro custo de segui-lo, Jesus entra em um barco juntamente com seus discípulos para atravessar o mar. O que acontece em seguida se torna uma das demonstrações mais impressionantes da autoridade de Cristo. Em Mateus capítulo 8, versículo 23, o texto diz que Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. Esse detalhe é importante porque mostra que eles estavam exatamente onde deveriam estar. Eles estavam seguindo o Senhor. Mesmo assim, isso não significava que estariam livres de dificuldades. Logo em seguida, no versículo 24, o texto relata que se levantou uma grande tempestade no mar, de tal forma que as ondas cobriam o barco.
O mar da Galileia era conhecido por suas tempestades repentinas e violentas. Mesmo pescadores experientes podiam se encontrar em situações perigosas. O que torna essa cena ainda mais marcante é o fato de que Jesus estava dormindo durante a tempestade. Enquanto os discípulos estavam tomados pelo medo e pela preocupação, o Senhor permanecia em descanso. Isso revela uma profunda confiança e autoridade sobre todas as circunstâncias. No versículo 25, os discípulos se aproximam de Jesus e o despertam com um grito desesperado. Eles dizem: Senhor, salva-nos, que perecemos. Esse momento revela algo muito humano. Mesmo caminhando com Cristo e testemunhando milagres, eles ainda lutavam com o medo e com a insegurança diante das crises. A resposta de Jesus vem no versículo 26. Ele pergunta por que eles estavam com medo e os chama de homens de pouca fé. Essa repreensão não é uma condenação cruel, mas um ensino. Jesus queria que seus discípulos aprendessem que a presença dele era suficiente para trazer segurança, mesmo em meio à tempestade. Logo depois, Jesus se levanta e repreende os ventos e o mar. E imediatamente a tempestade se acalma e surge uma grande bonança. Esse milagre demonstra algo extraordinário. Jesus não possui apenas autoridade espiritual sobre enfermidades ou espíritos. Ele também tem autoridade sobre a própria natureza. No versículo 27, os discípulos ficam admirados e fazem uma pergunta que revela o impacto daquele momento. Eles dizem: que homem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Essa pergunta aponta para algo muito profundo. Aos poucos, os discípulos estavam começando a compreender que Jesus não era apenas um mestre ou um profeta. Havia nele uma autoridade divina. Essa passagem traz uma lição extremamente importante para a vida espiritual. Seguir Jesus não significa viver sem tempestades. As dificuldades, as crises e os momentos de medo fazem parte da experiência humana. No entanto, a presença de Cristo muda completamente a forma como enfrentamos essas situações. Mesmo quando parece que Deus está em silêncio, como Jesus dormindo no barco, ele continua no controle de todas as coisas. A tempestade pode ser grande, mas a autoridade do Senhor é muito maior. Quando confiamos em Cristo, aprendemos que nenhuma tempestade é capaz de destruir aqueles que caminham com Ele. A fé não elimina as dificuldades, mas nos ensina a confiar naquele que tem poder para trazer paz, mesmo no meio do caos. Mateus, capítulo 8, versículo 28. E quando chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, vieram ao encontro dele 2 endemoniados, saindo dos sepulcros, tão ferozes que ninguém podia passar por aquele caminho. Mateus, capítulo 8, versículo 29. E eis que clamaram, dizendo: Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui atormentar-nos antes do tempo? Mateus, capítulo 8, versículo 30. Ora, a alguma distância deles, andava pastando uma grande manada de porcos. Mateus, capítulo 8, versículo 31. E os demônios rogavam-lhe, dizendo: Se nos expulsas, permite-nos entrar naquela manada de porcos. Mateus, capítulo 8, versículo 32. E ele lhes disse: Ide. E eles, saindo, entraram na manada de porcos, e eis que toda aquela manada se precipitou pelo despenhadeiro no mar e pereceu nas águas. Mateus, capítulo 8, versículo 33. E os que guardavam os porcos fugiram, e indo à cidade, anunciaram tudo, inclusive o que acontecera aos endemoniados. Mateus, capítulo 8, versículo 34. E eis que toda a cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo-o, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Nesta última parte do capítulo 8 do Evangelho de Mateus,
encontramos uma das demonstrações mais impressionantes da autoridade espiritual de Jesus. Depois de acalmar a tempestade no mar, o Senhor chega a outra margem, na região dos Gadarenos. É nesse lugar que acontece um encontro que revela claramente o poder de Cristo sobre as forças espirituais malignas. Em Mateus capítulo 8, versículo 28, o texto diz que 2 homens possuídos por demônios vieram ao encontro de Jesus. Eles viviam entre os sepulcros e eram extremamente violentos, a ponto de ninguém conseguir passar por aquele caminho. Essa descrição mostra o nível de sofrimento e destruição que a possessão espiritual havia causado na vida daqueles homens. Viver entre sepulcros simboliza uma condição de completa miséria e isolamento. Aqueles homens estavam afastados da sociedade, dominados por forças espirituais malignas e vivendo em um estado de profundo tormento. Essa cena revela como o mal espiritual pode destruir a dignidade e a paz da vida humana. No versículo 29 acontece algo muito significativo. Os demônios reconhecem imediatamente quem Jesus é. Eles clamam dizendo: "Que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus?" Esse detalhe é importante porque mostra que o mundo espiritual reconhece a autoridade de Cristo. Mesmo os espíritos malignos sabem quem ele é e sabem que estão sujeitos ao seu poder. Eles também perguntam se Jesus veio atormentá-los antes do tempo. Isso demonstra que existe um julgamento final determinado por Deus para as forças do mal. Os demônios sabem que a derrota definitiva já está estabelecida nos planos divinos. Em Mateus capítulo 8, versículo 30, o texto menciona que havia uma grande manada de porcos pastando nas proximidades. Então, nos versículos 31 e 32, os demônios pedem permissão para entrar nos porcos caso sejam expulsos daqueles homens. Jesus permite, e imediatamente os espíritos saem e entram na manada. O resultado é impressionante. Toda a manada corre em direção ao despenhadeiro e se lança no mar, morrendo nas águas. Esse acontecimento mostra de forma dramática a natureza destrutiva das forças malignas. O mal não produz vida, não constrói, não restaura. O mal sempre conduz à destruição. Nos versículos 33 e 34, vemos a reação das pessoas da região. Aqueles que cuidavam dos porcos correm para a cidade e contam tudo o que aconteceu, incluindo a libertação dos homens que estavam possuídos. A resposta da população, porém, é surpreendente. Em vez de celebrar a libertação daqueles homens, a cidade inteira sai ao encontro de Jesus e pede que ele se retire da região. Esse detalhe revela algo muito profundo sobre o coração humano. A presença de Jesus trouxe libertação, mas também trouxe impacto nos interesses materiais daquela região. A perda da manada de porcos representava prejuízo econômico. Para muitas pessoas, isso foi mais importante do que a transformação das vidas que haviam sido libertas. Essa passagem nos ensina que o poder de Cristo é absoluto sobre o mundo espiritual. Nenhuma força do mal pode resistir à sua autoridade. Ao mesmo tempo, ela também revela que nem todos estão dispostos a aceitar a presença de Jesus quando ela confronta seus interesses ou suas prioridades. O capítulo 8 termina nos lembrando que Cristo tem poder para curar enfermidades, acalmar tempestades e libertar vidas dominadas pelo mal. Porém, cada pessoa precisa decidir se deseja receber essa transformação ou se prefere manter distância da presença do Senhor. Chegamos agora ao final de mais um estudo da Palavra de Deus. Se você esteve conosco até aqui, eu quero começar agradecendo profundamente pelo seu tempo, pela sua atenção e pelo seu desejo de aprender mais sobre as Escrituras. Estudar a Bíblia é um caminho de crescimento espiritual, de transformação interior e de aproximação com Deus.
Cada capítulo que lemos e cada ensinamento que refletimos nos ajuda a compreender melhor a vontade do Senhor para nossas vidas. Se este estudo tem sido uma bênção para você, eu quero te fazer um convite muito importante. Inscreva-se aqui no canal. Quando você se inscreve, você nos ajuda a continuar levando a palavra de Deus para ainda mais pessoas. Aproveite também para deixar o seu like, porque isso ajuda muito o vídeo a alcançar outras pessoas que também estão procurando conhecer mais profundamente as Escrituras. E eu gostaria muito de saber algo de você. Escreva nos comentários como tem sido a sua experiência estudando esses capítulos conosco. Conte também de qual cidade ou estado você está acompanhando este estudo bíblico. É sempre muito especial ver pessoas de diferentes lugares reunidas para aprender a palavra de Deus. Hoje nós estudamos 2 capítulos muito ricos do Evangelho de Mateus. No capítulo 7, aprendemos ensinamentos profundos de Jesus sobre o comportamento espiritual do verdadeiro discípulo. Refletimos sobre a importância de não julgar de maneira hipócrita, sobre o valor de pedir, buscar e bater diante de Deus, e também sobre a conhecida regra de ouro, que nos ensina a tratar os outros da mesma forma que gostaríamos de ser tratados. Também vimos o alerta de Jesus sobre os caminhos da vida, o caminho largo que leva à perdição e o caminho estreito que conduz à vida. Aprendemos ainda sobre o perigo dos falsos profetas e sobre a importância de construir nossa vida espiritual sobre um fundamento sólido, ouvindo e praticando a palavra de Deus. Já no capítulo 8, passamos a ver Jesus demonstrando na prática a autoridade que acompanhava seus ensinos. Vimos o Senhor curando o leproso, restaurando alguém que estava completamente excluído da sociedade. Vimos também a fé extraordinária do centurião, que reconheceu que apenas uma palavra de Jesus era suficiente para trazer cura. Acompanhamos a cura da sogra de Pedro, o cuidado de Cristo com os enfermos e a forma como ele libertou pessoas oprimidas por espíritos malignos. Também aprendemos sobre o verdadeiro custo de seguir Jesus, sobre a necessidade de colocar o reino de Deus acima de todas as outras prioridades. E testemunhamos 2 demonstrações impressionantes da autoridade de Cristo, quando ele acalmou a tempestade no mar e quando libertou os homens possuídos na região dos Gadarenos. Esses capítulos nos mostram que Jesus não apenas ensina a verdade, mas também possui poder para transformar vidas, trazer paz em meio às tempestades e libertar aqueles que estão presos pelo sofrimento e pelo mal. Que esses ensinamentos permaneçam em nosso coração e nos ajudem a caminhar com mais fé, mais confiança e mais compromisso com Deus. Muito obrigado por ter estudado conosco até aqui. E eu espero encontrar você novamente no próximo estudo da Palavra de Deus.